Programa Encontro Saudável. Oferecimento Abratio Móveis, Romanza Planejados e Sierra Garden, um novo conceito em móveis e decorações. E By Dennis Salão, profissionalismo e tradição na arte da beleza e bem-estar. Olá, gente! O mês de outubro tem um sabor especial pra gente. A gente fala do Outubro Rosa, a gente já lembra do Cascavel Rosa, que é um movimento que tomou corpo em Cascavel a respeito do que acontece em todo o mundo neste mês em específico. Prevenção do câncer de mama. No programa dessa semana, eu converso com o médico oncologista Dr. Leandro Rodrigo Acosta, do COP, Centro de Oncologia do Oeste do Paraná. Você vai conhecer também as histórias da Cláudia e da Caroline, como elas enfrentaram o diagnóstico, como lidaram com o tratamento, como estão lidando com esse tratamento e o que está passando pela cabeça dessas mulheres, hein? A gente sabe que o câncer de mama é uma doença muito triste, que mexe com a cabeça das mulheres, com o coração e também com toda a família. Mas o que mais me chama a atenção nisso tudo é o senso de determinação, a esperança, o espírito de valentia. São essas guerreiras que fazem com que a gente tenha vontade de lutar por elas também. Então fique conosco que a partir de agora você vai ter acesso a informações sobre câncer de mama e vai se emocionar com os relatos que vão acontecer aqui. O programa volta em instantes. Até já! E nós começamos este especial do Outubro Rosa com a participação de um dos maiores especialistas da região em oncologia, que pertence ao COP, ao Centro de Oncologia do Oeste do Paraná, o Dr. Leandro Rodrigo Acosta, que eu quero agradecer muito a presença hoje. Tudo bem, Dr. Leandro? Tudo bem, eu que agradeço o convite e a gente está sempre à disposição para poder falar desse dia, desse mês. A gente que trata de câncer, a gente fica muito honrado de ver uma propaganda tão grande e ver o quanto que isso se dissipou por todo o Brasil e por todo o mundo. A gente sabe que o Outubro Rosa não é do Brasil e a gente sabe que o pessoal realmente interage, o pessoal vai atrás, as mulheres se preocupam, vão fazer as mamografias, realmente elas se preocupam, isso é muito importante. É uma campanha que tomou corpo no mundo inteiro, graças a Deus, né? Sem a gente dúvida. agradece. Ô, doutor Leandro, pela sua experiência, eu estava fazendo a pauta do programa e a gente sempre trabalhando muito com prevenção, com informação para as pessoas, e aí eu fiquei pensando assim, qual será a pergunta mais frequente que o doutor Leandro recebe daquela paciente que acabou de ter o diagnóstico de câncer de mama? Eu queria que o senhor respondesse para a gente isso. Sem dúvida. O diagnóstico de câncer, principalmente o câncer de mama na mulher, isso leva a um abalo psicossocial muito importante, né? A mulher ela vem tocando a sua vida normalmente e em algum momento ela é amputada com um diagnóstico que gera uma certa incerteza. Ela não sabe se vai estar viva daqui 2 anos, daqui 5 anos, o que vai acontecer com ela, com o marido, com os filhos. Então elas têm uma preocupação realmente de saber o que vai acontecer com ela dali para frente. O que a gente tenta e a gente luta isso diariamente, a gente está nessa luta diariamente, é tentar tranquilizar a mulher. A gente sabe que o câncer de mama ele é extremamente incidente, então cada vez mais a gente tem feito o diagnóstico de câncer de mama, só que a gente tem buscado cada vez mais um diagnóstico precoce. Esse diagnóstico precoce é que nos dá uma garantia e uma tranquilidade que a gente vai conseguir uma alta taxa de cura. Mas sem dúvida esse diagnóstico leva a um pensamento muito pessimista. E o que a gente tenta colocar na cabeça dessas pacientes, dessas mulheres que são guerreiras, porque a gente sabe que não é fácil lidar com isso e ter toda a autoestima que elas têm, é que na verdade elas se preparem para uma luta, mas com uma luta com grande chance de vitórias. Né? Então se preparem emocionalmente, se preparem nutricionalmente, se preparem fisicamente para conseguir vencer essa luta. Certo. E o que representa a mulher fazer a mamografia no tempo adequado, observando aí a questão da história familiar, né? E até os hábitos de vida, né, da paciente. O exame de mamografia, ele reduz a mortalidade pelo câncer de mama? Isso, uma ótima pergunta, né? Na verdade, assim, a mamografia é um método de rastreamento. A gente sabe que 70% das mulheres vão ter câncer de mama esporádicos. O que é isso?
independente de ter história familiar ou não, 70% dos cânceres são esporádicos. Então, você não teve nenhum caso na sua família e, de repente, você é a primeira mulher a ter esse caso. A mamografia ela veio para a gente poder fazer esse diagnóstico precoce. A gente sabe que a mulher, se ela se autoexaminar, se ela se conhecer, se ela se palpar, ela vai conseguir diagnosticar um nódulo de 2 centímetros na mama. Então, 2 centímetros é um tumor precoce, então é o suficiente para ela procurar uma assistência médica. Se ela fizer suas consultas de rotina, o médico ginecologista que examinar a mulher, ou o mastologista, ou o oncologista que examinar a mulher, ele consegue diagnosticar um nódulo de 1 centímetro no exame físico. E a mamografia veio para ser mais precoce do que isso. Veio para as mulheres acima de 40 a 45 anos, a gente descobrir lesões de 0,5, 0,4, 0,6 centímetros. Ou seja, tumores ultra precoces. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a taxa de cura. Então a gente recomenda que todas as mulheres acima de 40 anos façam uma mamografia basal, ou seja, a mamografia inicial. E a partir dessa, a cada 1 a 2 anos, repita a mamografia para poder fazer um comparativo e ver se a mama teve alguma alteração. E quais os fatores de risco, agora, para a gente especificar bem, né, para desenvolver a doença? Na verdade, o câncer ele é multifatorial. Essa é uma das perguntas mais comuns no consultório. Doutor, o que eu fiz para ter um câncer? Olha, é uma resposta muito ampla. A gente nunca vai chegar numa coisa única. E a gente não faz nada para ter a doença, isso, na verdade. E ninguém merece uma doença dessa, né? Então, o tumor ele é multifatorial. Então, a gente sabe que tem que ter vários fatores influenciando para o desenvolvimento do câncer. Então, exposições exógenas, exposições externas. Tabagismo, etilismo, agrotóxicos, substâncias enlatadas, embutidas, todas as substâncias possuem substâncias cancerígenas. Fora isso, você tem que ter uma predisposição genética. Então, a gente acredita que você tem que ter algumas mutações ou algumas deleções nos seus cromossomas que te protegeriam, mas com essas alterações você perdeu essa proteção. Então, isso expôs a tua célula a um desenvolvimento tumoral. E mais um quadro viral ou infeccioso. A gente acredita que os quadros virais influenciam nessas alterações celulares. Então são várias substâncias agindo em conjunto e a tua perda de defesa naquele momento para que uma célula se transforme numa célula tumoral. Certo. Bom, feito o diagnóstico. O paciente está lá, o diagnóstico está feito. Hoje a gente sabe que o COP tem uma equipe fantástica para atender essa paciente nesse primeiro momento, né? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa recepção da paciente com relação a essa equipe multidisciplinar e como é feito o tratamento também em seguida. A primeira consulta, na verdade, é uma consulta meio de acolhimento, né? Então você tem que acolher esse paciente e tentar tirar todas as frustrações, né? Quando você tem um diagnóstico de câncer que você procura na internet, todos os dados que você vê são dados pessimistas. Né? Ninguém fala dados de sobrevida reais ou de motivações. Então, na verdade, a gente tenta priorizar esse acolhimento primeiro. Primeiro vamos fechar o seu diagnóstico, realmente é esse o teu diagnóstico. Vamos ver qual que é o seu estadiamento, qual que é a extensão do seu problema real e aí vamos propor as linhas de tratamento. Conjuntamente a isso, a gente tem a psicóloga na clínica, que talvez seja de fundamental importância nesse início. Né? Existem fases da doença, ou fases do diagnóstico, que a paciente primeiro tem a negação, ela não aceita que está com a doença. Depois, uma aceitação demais da doença, como se tudo fosse muito fácil. E por último, ela começa um questionamento, o que eu fiz para merecer isso? Então, a psicóloga tenta, na verdade, contornar essas situações, né? Deixar a doença um pouco mais simples, né, do meio psicológico, para ela poder lidar melhor com isso. E é de fundamental importância que qualquer paciente que faça tratamento oncológico esteja bem nutrido. Então a equipe de nutrição, ela pega pesado, ela orienta, ela acompanha, para que os nossos pacientes não evoluam com desnutrição. Seja no momento que vai operar, seja no momento da quimioterapia, quando vai ter boca seca, náusea, vômitos, para que o paciente possa seguir todo o tratamento com o mínimo de qualidade de vida. É de fundamental importância isso daí, já acompanhei de perto, sei o quanto é importante essa parte nutricional. Vamos falar um pouquinho da questão da quimioterapia, uma pergunta que as pessoas fazem até nos nossos e-mails, esses dias tinha da televisão com relação a isso, a quimioterapia, né? São protocolos diferentes de acordo com o paciente, existe um protocolo universal, como que é feito? Dá muitas reações, hoje em dia o que tem de novidade nessa área? Ótimo. A oncologia evoluiu muito. Desde o ponto de vista cirúrgico, radioterápico e quimioterápico. O que se fazia 20 anos atrás, hoje está longe, né? Já evoluiu anos-luz o que se fazia 20 anos atrás. Só para você ter uma noção, uma mulher com
que tivesse um nódulo de mama, um tumor de mama de 1 ou 2 centímetros há 20 anos atrás, ela era submetida a uma mastectomia, ou seja, retirava toda a mama dela com uma lesão pequena, junto com todo o conteúdo axilar. Hoje, para a mesma lesão, basta a gente tirar o tumor com uma margem de segurança e tirar o primeiro linfonodo, ou seja, a primeira íngua da axila. Basta isso para a gente cirurgicamente tratar essa paciente. E por que a cirurgia evoluiu? Porque as quimioterapias evoluíram e a radioterapia evoluiu. Então hoje a gente consegue associar cirurgia, rádio, mais quimioterapia com a mesma segurança do que se fazia antigamente com cirurgias mais mutilantes, né? A quimioterapia, ela é o carro-chefe do tratamento. A gente sabe que a cirurgia é fundamental, você retirar o tumor, você tirar a íngua debaixo do braço, analisar a característica. Então existem vários subtipos de câncer de mama. Isso é importante saber, não é um tipo único de câncer de mama. Existem 10, 15 subtipos de câncer de mama. Cada subtipo de câncer de mama vai ter uma evolução diferente. Baseado no tipo e na imunistoquímica, ou seja, a imunistoquímica é um exame que a gente solicita em cima da peça que foi tirada e analisa se nessa peça existem alguns receptores que a gente pode bloquear ou inativar. Então a quimioterapia hoje, ela age de uma forma geral, mas a terapia mais moderna de tratamento para câncer de mama tenta agir nesses receptores. É o que a gente chama de terapia-alvo. É a terapia que não tem efeito colateral e que bloqueia ou inativa esses receptores e faz com que o tumor desapareça ou se autodestrua ou o organismo consiga destruir ele sem se multiplicar. Isso, perfeito mesmo. E há limitações para a paciente nessa fase do tratamento com relação à atividade física, a própria rotina dela no dia a dia? Como que é feita a orientação para a paciente? Está comprovado cientificamente que atividade física regular, ou seja, caminhada de 40 a 50 minutos de segunda a sexta-feira, ou seja, 5 dias por semana, diminui a chance da doença progredir e voltar. Outra coisa assim, alimentação pobre em gordura animal também diminui a chance da câncer de mama voltar. A gente sabe que o câncer de mama ele tem uma forte influência de hormônios, então o estrogênio é que estimula o tumor. Estrogênio é que estimula. As pacientes que ficam um pouquinho mais obesas, um pouquinho mais gordinhas, elas vão acabar acumulando mais gordura e essa gordura vai ser convertida em estrogênio, então vai estimular mais a mama e pode estimular o tumor. E uma dieta mais rica em gordura vai favorecer isso. Uma dieta mais rica em frutas, verduras, vai fazer com que a paciente emagreça um pouquinho, diminua a taxa de gordura, menos estrogênio circulando e menos chance de estimular um possível tumor. Leandro, quais são os números do câncer de mama? Nós estamos falando de câncer de mama, gente, porque o alvo da campanha do Outubro Rosa é o câncer de mama. Nós temos que nos preocupar com inúmeros tipos de câncer, né? A mulher tem que se preocupar e levar a família inteira junto nessa preocupação, que a gente sabe que é a mulher que arrasta, é a mulher que puxa, que leva o marido, o pai, o filho ao médico, né? Esse papel é muito nosso, mas a gente está falando especificamente de câncer de mama, por isso essa ênfase. Essa questão do tratamento todo, essa questão do diagnóstico, a gente sabe hoje que o COP ele está estruturado com uma filosofia muito definida, com excelentes profissionais atuando nessa área. O que tem de mais moderno hoje que o telespectador que está nos assistindo, o internauta que está vindo de qualquer local aqui da região do Paraná, pode ter a certeza que em Cascavel nós encontramos um serviço de excelência que não deve em nada aos grandes centros brasileiros? Sem dúvida. A gente deixa bem claro para os pacientes, assim, o tratamento hoje de câncer, ele é um tratamento universal. Veja bem, a gente consegue no consultório, na clínica, fazer o mesmo tratamento que é feito em São Paulo, no Sírio-Libanês ou no Albert Einstein, o mesmo que é feito nos Estados Unidos. Por quê? Porque as multinacionais fornecem o remédio para nós. Então, baseado nos dados científicos e nos dados mais recentes de trabalho, a gente tem acesso a isso diariamente, a gente consegue propor um medicamento que saiu agora nos Estados Unidos para ser feito aqui dentro de poucos dias. Basta ter uma indicação precisa. A questão do Outubro Rosa, como a gente estava comentando, é muito importante porque, sem dúvida, o câncer mais incidente na mulher hoje é o câncer de mama. Então, para esse ano, estima-se mais de 67 mil casos de câncer de mama no Brasil. Então, é muita gente com câncer de mama. E, infelizmente, a grande maioria com diagnóstico tardio. Ou seja, diagnósticos mais avançados, tumores mais volumosos, já com muita língua debaixo do braço comprometida ou com doenças espalhadas. Né? Que a gente sabe que o câncer de mama pode ir para fígado, pulmão, osso, cérebro, já com doenças nesses estágios. E é o que a gente não quer encontrar hoje. Sem dúvida. O que aumenta a nossa taxa de cura, o que faz a gente ficar muito mais tranquilo no acompanhamento da mulher, sem dúvida é o diagnóstico precoce. Então a gente bate nessa tecla, a gente acha que as mulheres têm que se preocupar,
tem que fazer mamografia, tem que fazer preventivo, tem que fazer ultrassom transvaginal. Lembrando que o segundo câncer que mais mata a mulher é o câncer de ovário. E o câncer de ovário só é visto através do ultrassom transvaginal. Não consegue ser visto no preventivo, porque as mulheres acreditam que fazendo o preventivo, elas estão prevenidas. Tá. Nada. Não é bem assim. O colo do útero está bonitinho, mas e o resto? O útero, as trompas e o ovário, tem que ser feito ultrassom. Muito bem lembrado. Olha aí, gente, é recado de quem se preocupa com a sua saúde, médico especialista no assunto. Doutor Leandro, muito obrigada por ter vindo, eu sei da sua agenda super corrida. Mande um abraço para toda a equipe do COP. É sempre uma alegria para a gente saber que a medicina está evoluindo, né? E que os médicos estão mais humanizados nessa também. Um grande abraço e muito obrigada. Isso, eu que agradeço. A Clínica COP está de portas abertas para esclarecimentos, para prestar atendimento. A gente quer cada vez mais melhorar o atendimento desses pacientes. A gente sabe que a palavra câncer assusta. A gente se prepara para trazer conforto e para poder trazer um tratamento de ponta, para não deixar a desejar nada em São Paulo, Estados Unidos, e é o que a gente tenta fazer diariamente. Então, tá aí o recado dado, gente. A gente vai para o intervalo comercial, mas na volta tem mais informações para você aqui no nosso Encontro Saudável. Rapidinho, volto já. A doença é algo que tira o chão quando você descobre que isso é um câncer. O que eu vou passar agora? Como que as minhas filhas vão reagir? Será que elas vão sofrer? E a minha família foi assim, totalmente fundamental. Foram vindo os amigos e pessoas que eu nem conheço com palavras de apoio. Então, com certeza isso fez toda a diferença no meu tratamento. COP, a vida renasce a cada dia. Braston, mais que pisos, caminhos para um futuro melhor. Muito bem, estamos de volta e nesse bloco eu vou conversar com uma pessoa muito querida que eu conheço já há muito tempo e que veio corajosamente aqui para falar um pouquinho sobre a experiência dela, que não é uma experiência que a gente queira passar, né? Mas algumas pessoas passam na vida assim. E a gente vai aprender um pouquinho sobre o que aconteceu com a Cláudia Padovani, essa mulher, mãe, filha querida, empresária que todo mundo conhece. Verdade. E que infelizmente há pouco mais de um ano. Um ano exatamente, teve o diagnóstico de câncer de mama, né, Cláudia? Foi sim. Como é que foi enfrentar o diagnóstico? Você imaginou que um dia você pudesse passar por isso? Não, imaginar acho que a gente nunca imagina, mas desde o momento assim que houve a suspeita, né? E foi uma suspeita que não precisou de médico, assim, pois eu fui no médico, mas eu vi no espelho. É mesmo? Não teve um toque, né, aquele autoexame, nada. Eu vi uma diferenciação na mama e eu lembrei de uma pessoa que pudesse me falar alguma coisa, ela estava em Cascavel, ela de cara já falou, vamos fazer uns exames, eu já fui pensando que era alguma coisa, né? E fui atendida pelo Dr. Luiz Sérgio, mas ele abordou de forma muito tranquila. Assim, ele também não me deixou fazer especulações, se era isso, se era aquilo. Ele falou, primeiro vamos nos ater aos exames e tal. E eu, assim, quando ele falou, olha, Cláudia, está confirmada a suspeita, eu falei, o que tem para fazer então? Né? Você foi prática. Eu fui prática. Eu falei também assim, que bom que não foi com meus filhos, Deus, obrigada. Né? Porque assim, muito melhor eu me tratar do que eu ter que passar uma experiência dessa com um filho meu. Então eu tive primeira coisa, eu tive um sentimento de agradecimento, me senti melhor de poder ser comigo e me cuidar, né? Ele também já me deu, assim, uma frase que me marcou. Cláudia, não tem nenhum remédio melhor do que um diagnóstico precoce. E meu diagnóstico era precoce, né? Estava bem no início. Estava no início. Daí tinha que ver o tipo do tumor, mais agressivo, menos. Isso foi feito, daí veio
o protocolo do tratamento. Eu tive esperanças que não precisasse de quimioterapia, mas quando eu perguntei para ele, ele falou, não, eu nunca tive dúvidas que você vai para quimio, né? Mas daí eu falei, então tá, então a quimioterapia vai ficar sem cabelo, vai perder pelo, o mais eu não conhecia, porque acho que também não é bom falar tudo que você passa numa quimio, que acho que assustaria mesmo, é bom eu ver aos poucos, porque você vai ter que passar por aquilo. Então, assim... Mesmo porque, para algumas pessoas é diferente, não é igual para todo mundo. Eles não podem, não é uma receita, certo. Você vai ter enjoo, você não vai ter. Eu passei muito mal, mas conforme as coisas foram acontecendo, eu fui administrando, né? Então, de cara foi o negócio do cabelo. Eu comprei uma peruca que eu pouco usei, porque depois, assim, a gente fica com um pouco de desconforto físico. E você não fica com paciência para arrumar peruca, porque é uma doença assim, ela é uma doença curiosa. Quando você está com ela, quando eu soube dela, ela não tinha dor, ela não tinha cara, ela não me incomodava, ela não me trazia nenhuma diferença física. Quando eu comecei a tratar, eu fisicamente fui ficando pior, né? Porque você vai diminuindo as defesas, vai perdendo a saúde, assim, e vai se debilitando, né? E daí você vai deixando o salto de lado, a maquiagem de lado. A vaidade, por mais que a gente saiba que não pode, mas assim, são coisas que é tudo para aprendizado, né? Tudo, mas assim, eu fui fazendo isso de forma consciente, assim, sabe? Eu acho que eu tive também, eu sou bem cristã, eu acho que tive a mão de Deus, assim, me mostrando, porque eu estava lá muito ativa, eu queria trabalhar, eu queria andar de bicicleta, eu queria fazer, eu cozinho bastante, eu queria fazer tudo. Daí, de repente, eu tive um problema na mão, que a minha mão, por causa da quimio, né, deu um problema lá, eu tive que ficar com a mão enfaixada, não conseguia mais mexer. Depois eu tive um problema nos olhos, que secou a glândula que drena a lágrima. Então, as lágrimas vinham todas no meu rosto, eu não enxergava nada. Nossa. Daí eu tive uma amiga que é muito sábia, assim, ela falou, Cláudia, você não está enxergando que Deus quer que você dê uma parada, assim, na tua vida? Uma acalmada. Daí, e que você tem valor, independente do que você faz, de como você é fisicamente, da tua vaidade, teu valor é outro. Isso aquilo me deixou tão em paz que eu passei a ter paciência com o que eu estava vivendo, né? Então todo aquele desconforto, enjoo, dia e noite, feriado, domingo, madrugada, sem trégua, né? É um desconforto sem trégua. É um enfraquecimento físico, assim, eu falo até hoje para os meus pais, eu não me senti fraca espiritualmente, mas eu vi que o físico estava me vencendo, sabe, a fraqueza física. Mas isso também passou, o doutor falou, olha, nós estamos na última químio, daqui mais uns dias você já vai começar a ter paladar de novo, vai comer, enquanto isso você vai cuidando de tudo o que a químio te causou de efeito negativo, né, problemas de unhas, teve várias coisas, né, a cirurgia que eu tive que fazer nos olhos. E eu falei, sabe que eu vou fazer isso mesmo? Porque quando eu ficar pronta, vai estar o resto pronto, né? Que beleza. E foi assim, sabe, eu não encarei assim, não questionei Deus, pelo contrário, agradeci porque foi o ano que eu mais fui rodeada de bons amigos. Assim, muita gente disponível para me atender, para me acolher, para me consolar, para levar meus filhos, para trazer, para ir no mercado, para ir na farmácia. Coisas que eu não tinha vivido antes, sabe? Que a doença trouxe esse lado da vida, né? Eu pude experimentar esses cuidados dessas pessoas todas, da família. E o apoio da família, Cláudia, como é que foi? Muito importante, essa sabe? união em torno disso. Quando eu já contei assim para meus pais com bastante positividade, para não assustar. Falei, tô com câncer, mas tem cura, vou fazer cirurgia, mas tá tudo certo. Olha a diferença que isso faz na vida de uma pessoa, né? Receber o diagnóstico de uma maneira positiva, que não é o normal, não é o que acontece geralmente, né? E transmitir essa positividade, essa serenidade para a família, porque a família fica abalada. Certamente eles têm as preocupações que ficam lá guardadinhas em algum lugar, né? Como é que eles lidaram com isso, Cláudia? Eles ficaram um pouco assim, assustados no começo, mas daí, como eu falei, mostrei que estava tranquila. Você contagiou todo mundo com essa a Índia até falava, esperança. Oh meu Deus, você sempre está bem, você não parece que está com nada, você nem parece estar fazendo tratamento, né? Até aconteceu um negócio curioso com a minha mãe, que ela falou que uma pessoa foi perguntar para ela,
Vilma, e tua filha tá com um problema, né? Ela falou que levou um tempo para lembrar o que era. Gente, não acredito. Porque ela estava tranquila. Vilma, que querida. Né? Eu falei, que coisa boa, né, mãe? Você não lembrasse que era... Ela abstraiu, tirou da cabeça aquilo lá. Você ajudou a fazer isso, né? E sem dúvida alguma, isso aí teve um impacto positivo muito forte na tua recuperação, sem dúvida alguma, né, Cláudia? E assim, uma coisa que eu acho importante para quem passa por essa experiência, e foi um conselho de uma amiga minha, quando a gente soube, ela tinha mais noção, ela falou, Cláudia, vai ser um tratamento longo. Então, o que nós vamos cuidar é de você procurar manter a sua rotina em casa, com os filhos, com o marido, com as idas e vindas da escola, né? Porque eu passei um bom tempo sem dirigir e tudo mais. Então, eu tenho hoje um anjo lá em casa que me ajuda, que é a Lourdes, né? Ela veio para me ajudar, ela está comigo há 1 ano. E ela cuidou dessa rotina, né, da casa em si, dos cuidados com a casa, do almoço. Então os filhos sentiram menos, né, do que ver uma mãe sempre debilitada, que não pode isso, não pode aquilo. Então eu não podia, mas estava acontecendo igual. E eu acho que isso ajudou muito, assim, sabe? Foi um sábio conselho da minha amiga. Você conversando comigo, Cláudia, você me disse uma coisa que me chamou a atenção. Você disse que a doença trouxe a oportunidade para você de ver um outro lado, né? Você estava me contando de 2 instituições que você teve que passar, enfim, pelas 2, né? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, que eu achei que eu acho muito importante a gente citar isso. Porque eu também fiquei surpresa e fiquei agradecida, assim, de poder ver que isso acontece aqui no nosso país, tão pertinho da gente. Eu passei o tratamento em 2 instituições. E eu fiquei encantada assim, com o atendimento, porque é um número grande de pessoas da região toda, né, com níveis sociais diferentes, cada um com o seu problema, mas eu vi um atendimento assim, de muita igualdade, de muito carinho, de muito acolhimento. Eu fiquei encantada assim, com o trabalho humanitário, sabe, que é feito... Eu desejo que seja feito em qualquer área, né, de qualquer especialidade, mas como eu experimentei essa da oncologia, da radioterapia, tinha 50 pessoas na sala e eles chamavam o senhorzinho pelo nome, eu pelo nome, ligava se estava atrasado para chegar no lugar. Era um carinho, sabe, era um cuidado que a gente precisa mesmo, né, nesse momento. Então, assim, eu quero parabenizar essas instituições por esse trabalho e dizer que é muito importante para a nossa recuperação, sabe, isso. Poder contar, eles são parceiros mesmo. Que bom, né, porque é tão fácil a gente criticar, a gente não tem muita paciência, né. Eu fico vendo, eu vou fazer um comentário agora, eu fico vendo pessoas que ficam em filas durante dias, horas para comprar um ingresso para um show, mas se tiver que esperar pelo atendimento de um bom médico, seja no Sistema Único de Saúde, seja num convênio, seja particular, reclama muito, né? Não pensa se aquele médico está atendendo uma emergência ou se o atendimento está sendo longo, porque aquele paciente que está lá precisa realmente ser atendido. Então, assim, a crítica, nós estamos perdendo a capacidade de nos sensibilizar com o outro. E a tolerância também. Isso é muito sério, muito perigoso, né, Cláudia? Verdade. Então, eu fiz questão que a Cláudia falasse isso, porque a gente tem que valorizar esse tipo de atendimento humanizado. Tem muita gente que atende assim, a maioria das pessoas atendem assim. E a gente tem que prestar atenção nisso. Eu fico feliz que você possa vir aqui dar o seu depoimento. Cláudia, o que você espera para o futuro? O que você está projetando para o seu futuro depois de estar finalizando já essa etapa da tua vida? Eu tenho mais um ciclo de químio ainda, é o último. Vou tocar um sino lá, rodeado de amigos, né? Eu ouvi dizer que tem um sino lá muito bacana. Tem um sino lá que marca que o meu destino é outro. E, assim, eu vi nesse período, acho que acima de todas as coisas, o mover de Deus na minha vida, sabe? De um lado é esse terremoto, né, que vem na vida da gente, mas para deixar muito ensinamento, mostrar que a família é unida, mostrar o que o dinheiro não pode comprar, né, que é a família unida, a paz interior da gente. Eu acho assim que eu tive muitas mais alegrias e muitos motivos para agradecer por ter passado essa experiência. Claro, eu tenho uma vitória hoje, né? Estou quase curada, é diferente de um outro diagnóstico. Mas eu vejo assim que eu não tenho nada a reclamar, não foi tão difícil assim. Eu também procurei fazer tudo normal,
enquanto eu pude fazer pilates, eu fiz pilates de lenço, depois eu passei a andar de bicicleta na rua, não sabia se estava me achando bonita ou estranha. Mas você Mas eu estava pedalando, eu estava pedalando. Depois eu comecei a fazer yoga, estou fazendo ainda, comecei de lenço, daí vi que meu cabelo começou a crescer, tirei o lenço, e eu falei assim, olha, eu vou viver cada etapa sem pressa. Né? Porque a vida é isso, não adianta querer atropelar, e também assim, eu não sou mais aquela Cláudia, né? Você hoje é a Soraya, amanhã você é a outra Soraya, e a gente não adianta buscar... Que a gente tem a oportunidade de mudar, né? De viver outras fases, de ter outros valores, né? Então eu assim, não foi uma experiência ruim, eu dei bastante risada com os médicos. E daqui para frente você só pensa em viver dessa forma. E já está trabalhando em novo projeto, né? Já estou trabalhando. Assim, sempre trabalhei. Eu parei acho que 2 meses, porque foi aquela fase que o físico ficou debilitado mesmo, e os olhos, e a mão, né? Daí eu fiquei quieta, vendo filme, vendo televisão, sentadinha. Mas sempre trabalhei. E eu acho que isso, assim, desde a primeira consulta o médico falou para mim, quero ver você tendo uma vida normal. Eu fiquei com isso, sabe? Então, enquanto eu pude ter uma vida normal, eu tive, estou tendo, e eu quero viver plenamente. Quero continuar tendo olhos mais abertos que Deus me deu agora, para esse mundo que a gente vive, para as coisas que Ele fez, para a provisão que Ele nos dá todo dia. Né? Eu estou vendo dessa forma. Que bom, eu fico muito feliz por você, né? Quanta sabedoria aí, às vezes a gente tem que passar por uma situação só para enxergar um pouco diferente, né? Cláudia, eu desejo muita saúde para você. Obrigada. Muita saúde, que todo entendimento você tem de sobra para passar para mim, para as pessoas que estão nos assistindo. Então, muita saúde, muito obrigada por ter vindo aqui. Eu que agradeço, Soraya. Obrigada a você. Que bom. Olha só, a gente vai para o intervalo comercial, mas na volta tem mais encontro saudável para você. Rapidinho, até já. Quando uma grande jornada é cumprida, chega a hora de começar outra. O Biovel está começando uma nova etapa. Quem é o bioquímico? Ele traz responsabilidade. Aguarde! E por que o Biovel? Porque inovamos com novos métodos, conceitos e tudo isso seguindo novos passos. Descubra o Laboratório Biovel. Escolha a vida. Previna-se. E a gente está de volta. Eu quero lembrar você que se ainda não acessou o site da TV, é muito simples, viu? Anota o endereço www.medicinesaude.tv.br. Você assiste toda a programação em tempo real, acompanha os vídeos que você porventura tenha deixado de ver, tem acesso a muitas informações e também informações sobre nossos parceiros, viu? Nas redes sociais também, facebook.com/encontro saudável, facebook.com/TV Medicina e Saúde, Twitter, TV Medicina Saúde. Agora sim, eu quero mostrar para vocês uma matéria que eu fiz há algum tempo sobre mamografia. Eu mesma fiz o exame e confesso para vocês, eu tinha medo, tinha muito medo sim, mas foi a primeira vez que eu fiz, desde então não deixo de fazer. É um exame muito sério, muito seguro, ao contrário do que as mulheres dizem, sinceramente eu não senti dor. E mesmo se sentisse, eu prefiro 1000 vezes sentir essa dor da prevenção do que me preocupar mais tarde com uma doença que faz a gente sofrer tanto, né? Maltrata tanto a mulher, a família, enfim.
Fica aqui o recado para você que ainda não fez a mamografia ou que tem medo, faça. Não é o bicho de 7 cabeças que você pensa ser não, tá? Roda a VT aí para você acompanhar então tudo sobre mamografia. Nos 3 centros de referência do tratamento e prevenção do câncer de Cascavel, o número de mamografias realizadas mensalmente aumentou nos últimos anos. Esse aumento no número de exames se deve às campanhas e informações veiculadas na mídia e por grupos que abraçaram a causa de combate ao câncer. Segundo uma pesquisa do IBGE, entre 2003 e 2008 cresceu em quase 50% o número de mulheres brasileiras que procuraram o exame de mamografia para prevenir-se do câncer de mama. E é o que eu vou fazer agora, para mostrar para você que está em casa que o exame é indolor e que é preciso fazer para você garantir a sua saúde. Vem comigo! Especialistas estimam que a mortalidade por câncer de mama em mulheres entre 50 e 69 anos poderia ser reduzida em 1/3 se todas as brasileiras fossem submetidas à mamografia uma vez por ano. No entanto, apenas 35% das brasileiras têm conhecimento de que a mamografia é o caminho para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Uma vez na sala, recebo todas as informações de Paula sobre o exame, o que me deixa tranquila. Ao contrário do que muita gente pensa e fala por aí, o exame de mamografia é indolor. Não há motivo algum para temer e adiar um exame que pode fazer a diferença na hora do tratamento. Como vocês puderam ver, eu acabei de fazer o exame de mamografia. É muito tranquilo. O que não pode acontecer é que as mulheres deixem de fazer o exame por medo. Não dói, é absolutamente indolor e é o método mais seguro para prevenir o câncer de mama. Tá aí o recado, né, gente? Eu conversei também com a Caroline, que é lá de Marechal Cândido Rondon, e contou um pouquinho como foi passar pelo diagnóstico, pelo tratamento do câncer de mama. Eu tenho certeza que para muitas mulheres que estão enfrentando essa realidade difícil, mas que eu tenho certeza que é passageira, é uma lição de vida. Então você vai acompanhar agora o relato da Caroline aqui no Encontro Saudável. Meu nome é Caroline, tenho 30 anos e eu venci o câncer de mama. Formada em tecnologia em alimentos e caçula de 3 irmãs, Caroline Casara saiu de Matelândia, a 68 quilômetros de Cascavel, para morar em Marechal Cândido Rondon, com o objetivo de enfrentar novos desafios em sua carreira. A jovem só não contava com o diagnóstico da doença. Então eu era de Matelândia e fui para Marechal Cândido Rondon para trabalhar. 3 anos que eu estava em Marechal Cândido Rondon que eu descobri então do câncer. E eu acabei vindo para Cascavel por ser um centro de referência até para buscar, saber o que estava acontecendo e fazer a biópsia, tudo. Eu tenho um cunhado meu que trabalha com a ambulância em saúde em Matelândia e ele sempre traz os pacientes lá da cidade para cá. Então foi através dele até que a gente teve a indicação e a busca em qual local para vir e ele falou, vai para Cascavel, já agenda no hospital lá para você fazer os exames. Com 26 anos eu fui diagnosticada com câncer de mama, então eu fiz a biópsia em abril de 2011 e o resultado deu positivo para câncer, né? Então naquele momento, assim, para mim foi um choque, assim, a idade que eu tinha, receber a notícia, mas para mim era um pouco novidade, porque não tinha conhecimento, assim, de alguém próximo a mim, assim, que pudesse ter passado por isso. Mas eu sempre fui bem decidida, assim, o fato de procurar encarar as coisas, né? Então, eu estava com a minha irmã junto no dia que a gente recebeu a notícia e ela me perguntou, o que você vai fazer agora, né? Que deu positivo o resultado.
Aí eu falei para ela, chorar não vai adiantar, eu vou ter que encarar o tratamento porque essa é a única escolha que eu tenho. Então, se for para ser curada, eu vou ser, se não for, fazer o quê, né? Com certeza eu quero ser curada, mas se não for, e tem que fazer tudo que for ao meu alcance, né? Tudo que a medicina tiver disponível aí, eu vou fazer. Caroline enfrentou com otimismo e determinação o tratamento quimioterápico. O tratamento, assim, eu nunca vi ninguém assim próximo a mim passar por uma quimioterapia. Eu cheguei no dia da quimioterapia, não tinha ideia como que era uma quimioterapia. Mas fui lá, fiz e eu sempre tive muita fé. E sempre busquei acreditar assim que era um tempo, que tudo ia passar, que para tudo tem um propósito, que se era para mim estar passando por aquela situação, que algo melhor ia estar por vir, ou que eu iria ter condições de passar por aquilo tudo. Então, a primeira quimioterapia assim foi uma surpresa, né? Aí vamos ver que reação que vai dar. Aí fiz a quimio, eu sempre falava assim que era como se tivesse um corpo estranho dentro de mim, assim, que era me fazia ficar tonta, eu passava mal com aquelas quimio, mas não é nada assim impossível de você não suportar, né? Ficar quietinha, esperar a reação passar e continuar a vida, né? Tem que ter força, né? A gente precisa saber que a gente é mais forte do que aquilo. Caroline conta como o apoio da família durante todo o processo foi fundamental para a sua recuperação. Para mim foi essencial. É a base, a família é a base de tudo. É o apoio, é aqueles que estão junto com você a hora que você precisar, para tudo que você precisar. No momento mais difícil, eles vão estar ali junto. Então, nós somos bem família, bem ligado. Eu lembro assim que algumas vezes eu ligava para minha irmã chorando e falava, desce aqui com as minhas sobrinhas, porque eu não consigo parar de chorar. Daí eu falava, vem aqui na casa da mãe que eu quero ficar um pouco com elas para passar isso que eu estou sentindo, né? Então, é o apoio, acho que é muito importante para quem está passando por esse processo do tratamento. A jovem de Matelândia explica como o enfrentamento da doença mudou sua forma de planejar a vida. Quando eu fiquei doente, eu fiquei muito assim de viver o dia após dia. Eu como que se meus sonhos tivessem acabado, né? Eu tinha perspectiva só de aproveitar o momento, assim. E eu acredito que isso acabou influenciando um pouco depois do tratamento, que eu não fiz mais planos a longo prazo. Eu sempre fazia no máximo 6 meses, algum plano, alguma coisa. Hoje, então, eu encaro tudo de uma forma diferente, de poder levar essa minha experiência para outras pessoas. Então, aquilo que me motiva a vida, aquilo que me motiva no meu trabalho, nas minhas coisas, é poder trazer uma palavra de incentivo, de poder estar junto, de levar a minha história para outras pessoas que muitas vezes estão passando por uma situação parecida, com um parente, com alguém da família, e eu poder dizer, não, tenha força, vai lá, você vai conseguir, vai passar, eu estou bem. Então, eu vejo assim que essa é a minha maior alegria hoje, sabe? É ter condições de fazer isso pelas outras pessoas. A mensagem que eu gostaria de deixar é o apoio assim, a toda a minha família. São várias pessoas que me acompanharam, e tanto o apoio do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs, como a minha irmã comentou essa semana comigo, que a minha vitória é a vitória deles também. Então, eu agradeço muito a eles, eu posso dizer que eu amo muito a eles e eu sou grata assim, por ter a família que eu tenho hoje, por cada um deles. E também até o próprio Dr. Márcio, que é uma pessoa sempre
pra cima, brincalhona, que eu falo que é uma figura que sempre traz alegria, sempre me faz dar risada. Nos dias que eu vinha meio triste para as consultas, ele sempre consegue tirar uma piada disso tudo. Então, acho que a vida é assim que a gente tem que levar, a ver o que a gente pode tirar de bom, de alegre. E eu gostaria de agradecer ele também por tudo que ele tem feito e tudo que ele tem me acompanhado até hoje. Muito bem, gente. Esse foi o Encontro Saudável da semana especial Outubro Rosa. E não é só outubro, o mês de prevenção. Durante todo o ano a gente tem que pensar na nossa saúde, né? Em especial na saúde da mulher. Eu quero mandar um grande abraço para todas as voluntárias do Cascavel Rosa, esse movimento que faz um trabalho tão bonito já há algum tempo em Cascavel e está levando essa mensagem de esperança, de luta, de perseverança para outras cidades também, para outras pessoas também. Então, um beijo muito especial para Simone, para Noêmia, para Sandra, para Márcia, para tantas outras. Eu não vou lembrar o nome de todas, mas cada uma desempenha um papel muito importante e nós somos muito, muito gratas a cada uma por isso, tá bom? Um grande beijo para todos os nossos parceiros. Eu espero que a semana de vocês, o final de semana, o início de semana, seja maravilhoso, repleto de realizações, de acontecimentos felizes, de muita esperança. E se alguma coisa te desanimar, viu? Vai lá, força, as coisas vão melhorar sim, sempre. A gente tem que ter esse pensamento positivo para que a nossa vida seja melhor. E claro, já é um começo para ter saúde, para isso passar para o nosso físico também. Super beijo para você, beijo cor-de-rosa e a gente se encontra. Até mais, tchau! Programa Encontro Saudável. Oferecimento Abratio Móveis, Romanza Planejados e Sierra Garden. Um novo conceito em móveis e decorações. E By Dene Salão. Profissionalismo e tradição na arte da beleza e bem-estar.